Olá! Hoje é o nosso quinto vídeo da série Mães. E o nosso assunto de hoje é sobre mães cegas. Será mesmo que o amor é cego? Já pensou nisso? Já se sentiu amando de forma cega? Então vamos aqui esclarecer algumas coisas sobre cegueira. Na verdade, o que é cego é a paixão. A paixão é cega. A paixão é aquele estado alterado de consciência, onde você enxerga o outro como você gostaria que ele fosse, e não como ele realmente é. Todo mundo já esteve apaixonado, certamente, você que está aqui me ouvindo já se sentiu apaixonado uma ou duas ou muitas vezes, e sabe que na paixão a gente não enxerga exatamente o outro como ele é. A gente idealiza. Muito bem, qual é a diferença então do amor e da paixão? O amor, ao contrário da paixão, é onde a gente entende, olha, vê, enxerga e aceita a pessoa como ela é. Por isso que o amor é uma condição de pessoas já mais maduras, e não de pessoas adolescentes, por exemplo, que se apaixonam o tempo todo. Pessoas maduras também se apaixonam, mas a tendência é, pós-paixão, isso se transformando num sentimento mais profundo que a gente chama de amor. Só que o nosso assunto aqui não é relação amorosa, o nosso assunto aqui é uma relação amorosa com filhos. Então, hoje o nosso papo é sobre mães cegas, que são aquelas mães que não enxergam os filhos como eles realmente são, enxergam como ela gostaria que eles fossem. E aí, o que acontece? Há um monte de complicações com relação a isso. Por exemplo, quando você, mãe, acha que o seu filho é perfeito, porque ele está na sua idealização de filho perfeito, você tem muita dificuldade de olhar, entender e assumir que ele errou. São aquelas mães que quando a escola chama para dizer o seu filho tem uma liderança negativa, essa mãe fica extremamente irritada com a escola e ela acha que a escola está pegando no pé do filho, por exemplo. Ou quando alguma coisa acontece e esse filho se mete numa encrenca, essa mãe tem uma tendência a dizer assim, ele se meteu nessa encrenca porque ele está sendo Maria vai com as outras. Ele foi na onda do fulaninho, filho da fulana. Que o fulaninho sim tem defeito, o seu filho não. O seu filho se equivoca, ele não erra, ele não tem nenhum sentimento ruim dentro dele. Ele é uma pessoa abençoada 24 horas por dia, que não faz nada para sacanear ninguém, não tem nem um pouquinho de crueldade dentro dele, não. Ele é uma pessoa isenta de tudo isso. Minha querida, mãe querida, isso não existe. O seu filho, assim como eu, assim como você, tem o lado luz e o lado sombra. E esses dois lados às vezes brigam. Algumas vezes o nosso lado sombra ganha e a gente faz alguma coisa errada. E quando isso acontece, é o seu papel como mãe olhar para isso de verdade, chamar esse filho que está sob a sua responsabilidade de educar e fazer com que o lado luz novamente prevaleça. Quando ele pensa sobre o que ele fez, quando ele pode avaliar o que ele fez, quando ele pode se colocar no lugar do outro. O que você faz com isso? Você mostra para ele que ele tem também um lado luz e que esse lado luz pode se sobressair ao lado sombra. Isso é educar. Educar não é fechar os olhos, não é fingir que não está vendo. Educar, ao contrário, é olhar para o ser humano que você pôs no mundo com crítica, com isenção desse amor cego, com o amor que vê, com o amor que é amor, porque vê exatamente o filho como ele é. Com as qualidades, com os defeitos, com a potencialidade, com as fraquezas, né? Com o lado luz e com o lado sombra. E quando você enxerga esse ser humano que você pôs no mundo, que não é só a parte de você, mas é parte também do seu marido, do seu parceiro e de toda a ancestralidade aí dos dois lados que ele também carrega, quando você olha para essa pessoa como uma pessoa, você consegue ficar neutra na ação de educar. Você consegue falar, apesar de eu amar você profundamente, apesar de eu ter um amor por você incondicional, porque sou sua mãe, você está errado.
E se você está errado, você vai pagar pelo que você fez. Você fez isso na escola e você não assumiu, você vai lá assumir agora. Mesmo que isso signifique perder uma prova, ser advertido ou até mesmo ser convidado a sair de uma escola. Esse é o amor de verdade. Esse é o amor que não finge, que não se auto-engana. É o amor que olha a realidade do jeitinho que ela é. E quando você faz isso com o seu filho, ele também se sente mais amado. Porque ele entende que você está assimilando dele a forma como ele é. Falível, com erros, né? Alguém que está aprendendo, alguém que está evoluindo. E é muito bom ser aceito pela nossa mãe, pelo nosso pai, da forma como nós somos. Errando, aprendendo e evoluindo. E isso é muito bom. Quando o filho tem a sensação de que ele tem que ser perfeito para agradar a mãe, ele começa a mentir, ele começa a enganar, porque essa mãe não pode se decepcionar com ele. E aí a gente faz um imbróglio, né? E fica tudo ruim, aí fica tudo errado. A gente não quer tudo errado, a gente quer que esse filho seja uma pessoa de bem, com o caminho reto. Então você que é mãe aqui, que talvez nem esteja assumindo que é assim como eu estou falando, e talvez você seja uma mãe cega, vou te dar uma grande dica, né? Amar é ter consciência e ter olhos abertos para o que é. Amar não é se auto-enganar. Ame sim o seu filho de forma incondicional, mas nunca de forma cega, porque o seu filho vai se prejudicar com isso e ele vai crescer. E se você for fingindo a vida inteira que ele não erra, o dia que ele errar socialmente, a sociedade não vai ser tão bacana com ele como você foi. A sociedade vai puni-lo e vai olhá-lo como ele realmente é. E é podendo estar junto nos momentos dos erros que você costura o caráter junto com ele, a personalidade junto com ele, para que lá na frente ele possa viver com uma parceira, com um parceiro, com um trabalho na sociedade de forma tranquila, equilibrada e saudável. Então, querida mãe cega, abra os seus olhos. Para você saber se você é uma mãe cega ou não, primeira coisa, olha para o teu filho e pensa no lado sombra dele. O que é que eu acho que o meu filho não tem bem trabalhado, que ele precisaria melhorar? Segundo, pergunte para as pessoas que convivem com a sua família como elas enxergam o seu filho. Pessoas que você confia, que você acha que também gostam do seu filho, uma avó, uma tia, uma amiga sua, o próprio pai, pergunta como eles enxergam e dá uma checada com a sua lista, se bate ou se não bate. Se você olhar para o seu filho e não conseguir ver defeito nenhum nele, querida, você está cega. E a terceira dica, fale você mal do seu filho, mal entre aspas, né? Faça uma crítica ao seu filho perto de alguém e veja se essa pessoa diz, tem razão, ele é assim mesmo. Ou se ela diz, nossa, não vejo nada disso nele. E aí, com esses 3 elementos, você vai poder checar se a tua visão está correta, se o teu óculos está bem ajustado ou se está precisando consultar um oftalmologista, tá bom? Um beijo no coração das mães, inclusive das mães cegas, que elas não são assim porque querem, mas a partir de agora podem começar a corrigir esse olhar. Até a próxima!